Olá pessoal, trouxe um exercício de lançamento oblíquo, onde ele pede para determinar o alcance D. A gente pode perceber que o nosso eixo D ele está deslocado em relação à nossa horizontal 20 graus. E a partícula A ela foi lançada com uma velocidade V0 de 50 km por hora. E esse lançamento, ou melhor, esse vetor V0, ele faz 60 graus com a horizontal. Então a ideia é determinar esse alcance D, porém esse eixo dele está deslocado. Então, para resolver a maioria dos exercícios de lançamento oblíquo, o primeiro passo é escrever as equações que regem esse movimento, tanto na direção de x quanto na direção de y. Então, em x, temos que a aceleração inicial de x ela é nula, ou seja, não temos aceleração, por isso que o movimento é uniforme. A componente da velocidade final de x ela é igual à componente da velocidade inicial de x, e isso é porque não temos aceleração. E a equação da posição para o eixo x é a posição final é igual à posição inicial, x0, mais a componente da velocidade inicial na direção de x, vezes o tempo. Como x0 seria a distância que o nosso lançamento está da origem, se olharmos para nossa representação, a nossa partícula ela parte da nossa origem. Então, esse x0 ele é zero. Com isso, a nossa equação da posição para o eixo x fica somente x é igual a v0xt. Agora vamos analisar a direção y. Então a aceleração inicial de y ela é menos a gravidade, ou seja, se trata de um movimento uniforme variável, porque tem aceleração. Aqui temos a equação da posição para a direção y, que fala que y é igual a y0, mais a componente da velocidade inicial na direção de y vezes o tempo, menos meio vezes a gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Temos uma equação para a velocidade, que fala que a componente da velocidade final na direção de y é igual à componente da velocidade inicial na direção de y, menos a gravidade vezes o tempo. E a componente final da velocidade ao quadrado é igual à componente inicial da velocidade na direção de y ao quadrado, menos 2 vezes g, que multiplica y menos y0. Ou seja, a famosa equação de Torricelli. Essa equação é muito utilizada quando não temos o tempo. O passo agora é definirmos nossa referência. Como já foi dito, nosso lançamento ele parte da origem. Então essa vai ser a nossa referência, xy. E a ideia é decompor tanto o eixo D quanto o nosso vetor V0 de velocidade. Então iremos começar pelo vetor V0. Então o vetor V0 está aqui. Ele faz 60 graus com o nosso eixo horizontal. Esse ângulo aqui de 60. Aqui é o nosso vetor V0. Aqui é a componente da velocidade inicial na direção de y. E aqui é a componente da velocidade inicial na direção de x. Logo, se aplicarmos o seno de 60, temos que é o cateto oposto, ou seja, V0y dividido pela hipotenusa, que é o V0. Sendo assim, nossa componente inicial na direção de y, ela vale V0 vezes o seno de 60. Se aplicarmos o cosseno de 60, iremos obter que a componente da velocidade inicial na direção de x equivale a V0 cosseno de 60. O nosso valor da velocidade inicial em metros por segundo, ele foi dado, que é 13,89 metros por segundo. Então basta multiplicar ele vezes o seno de 60 para obter essa componente.
Analogamente, iremos fazer para a componente em x encontrar o valor da mesma. Aí, se vocês resolverem, vocês vão obter 12,03 metros por segundo, a componente da velocidade na direção de y, velocidade inicial, e a componente da velocidade inicial na direção de x será de 6,945 metros por segundo. A ideia agora é decompor o nosso eixo D. Pode pensar esse eixo D sendo como um vetor mesmo. Ou seja, iremos decompor esse eixo D tanto na direção x quanto na direção y. Sabemos que o mesmo faz 20 graus com o nosso eixo horizontal. Então aqui é nosso vetor D na direção de y e aqui é a componente de D na direção x. Logo, aplicando seno de 20 graus, iremos obter que o seno seria a componente de D na direção de y sobre a nossa hipotenusa D. Logo, a componente de D na direção de y irá valer o D vezes o seno de 20 graus. Aplicando o cosseno, iremos encontrar a outra componente de D. Logo, D na direção de x nada mais é do que D vezes o cosseno de 20 graus. Então, pessoal, decomposto o nosso eixo D, ou seja, aqui na nossa imagem como referência, a componente da direção de D na direção de y está aqui. E aqui está a nossa componente de D na direção de x. O que é importante a gente perceber aqui? Aqui é o nosso D na direção de x. O que é importante é que a componente D na direção de y, que é essa componente, é o próprio eixo y. Assim como a componente de D na direção de x é o nosso próprio eixo x. Então, com isso, a gente pode escrever o seguinte, que D seno de 20 graus é o nosso eixo y e o D cosseno de 20 graus é o nosso eixo x. Então, o próximo passo vai ser utilizar as equações para a direção de x e direção de y, as equações das posições e da velocidade, para determinarmos aí uma função ou uma equação para determinar o alcance D. Então, irei utilizar essa equação, mas o mais importante é relacionar esse x com o D, que a gente acabou de encontrar, porque o nosso x agora vai valer D cosseno de 20 graus, assim como o nosso eixo y vai valer D seno de 20, porque a gente quer o alcance no eixo D. Mas com essa decomposição é como se a gente projetasse esse alcance de D tanto na direção de x quanto na direção de y. É basicamente isso. Então, utilizando a equação x é igual a v0 x vezes t, e relacionando o x com d, a gente vai ter que o d cosseno de 20 graus é igual ao v0 x, a componente da velocidade inicial na direção de x, vezes o tempo. Mas quem é Vx? Quem é V0x? V0x, a gente já tem esse valor. Ele é 6,945 metros por segundo. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte.
a gente vai ter que d cosseno de 20 é igual a 6,945t. Isolando t, temos d cosseno de 20 dividido por 6,945. A ideia agora, pessoal, é pegar essa equação determinante para o tempo e substituir na equação da posição em y, se atentando nos nossos parâmetros, quem é y e quem é y0. Logo, temos que y0 seria a altura inicial do nosso lançamento, e ele vale 0. Por quê? Porque o nosso lançamento está na origem, ele não está deslocado a uma certa altura. O nosso V0y, que é a componente da velocidade inicial na direção de y, a gente já encontrou. A gravidade a gente já tem com valor constante. A ideia é substituir o tempo que a gente definiu lá embaixo nessa equação. E o mais importante, relacionando também a equação, ou seja, o y com o y. Como assim? O y dessa equação com o y em função de d, o novo y que a gente determinou. Então, reescrevendo a equação para y, temos que y é igual a y0 mais a componente da velocidade inicial de y vezes o tempo, menos meio da gravidade vezes t ao quadrado. Como y0 é 0, então temos que y é igual a v0 y vezes t menos meio de gt ao quadrado. Mas y, ele é o d seno de 20. Sobre isso que eu estava falando. Então, o d seno de 20 graus, ele vai ser igual a componente da velocidade inicial na direção de y, que a gente já definiu mais acima, que equivale a 12,03 metros por segundo. Então, temos 12,03 vezes o t, porém, já irei substituir por esse valor de t, que seria d cosseno de 20 graus dividido por 6,945 menos meio, que multiplica 9,81 vezes t ao quadrado, ou seja, esse t aqui ao quadrado, todo esse termo. Então seria d ao quadrado, cosseno ao quadrado de 20, tudo isso dividido por 6,945 ao quadrado. A ideia agora é simplificar todos esses termos, tirando o seno de 20, o cosseno de 20, realizando as divisões e as devidas simplificações. Se a gente fizer isso, iremos obter. Então, pessoal, para ganharmos tempo, já simplifiquei, tirei aqui o seno de 20, que é 0,342. Já resolvi esse primeiro termo, que deu 1,63 vezes d. E resolvi esse último termo, que deu 0,089d ao quadrado. Então, vamos passar esse termo para cá, subtraindo, tendo. Então, já rearranjei os termos aqui, pessoal. Passei esse termo para cá, subtraindo, simplifiquei com esse d aqui. E a ideia agora é dividir tudo por esse valor para ter uma forma mais simplificada para a gente fazer a análise e terminar o exercício. Então, temos que d ao quadrado menos 14,4. Dividimos tudo por 0,089. Podemos obter isso. 14,47 d é igual a 0. Então, para resolver esse sistema é bem simplesinho, essa equação. Vou tirar d em evidência. Então, vou ter que d multiplica d menos 14,47.
47. Isso tem que ser igual a zero. Então a gente tem duas possíveis soluções. Se D for igual a zero, mas essa solução para a gente não interessa, porque se D for zero, todo esse termo zera. Então é como se a partícula A ainda não fosse lançada, se ela estivesse ainda na origem. Então vamos analisar a segunda situação. Vermelho. Se D menos 14,47 for igual a zero. Logo, o D, então, passando para lá esse termo positivo, fica igual a 14,5 metros. Então, tá aí, pessoal, a solução do problema. Então, pessoal, é isso. Deixe o triplo C, curte, comenta e compartilhe o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixe aí nos comentários sugestões de outros exercícios e possíveis melhorias para o vídeo. É isso. Até breve.